Olá, eu sou seu amigo Jesus. Vamos hoje para mais uma reunião entre você, eu e Jesus. Eu quero hoje alertar que é tempo de se humilhar aos pés do Senhor. Mas antes temos que falar os nomes do Senhor e as suas finalidades. Deus cuida do seu povo quando ele sofre. O nome desse Deus é Yahvé. O Senhor está presente e acessível, perto dos que invocam por livramento, perdão e orientação. Deus adverte, mas no final julgará aqueles que perseguem seu povo. O nome desse Deus é Jeová Tsidkenu. O Senhor é nossa justiça. Deus dará vitória ao seu povo. O nome desse Deus é Jeová Roi. O Senhor é nosso pastor. No capítulo 10 de João, do versículo 10 ao 11, diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Em toda a Bíblia, nunca houve algum relato que Deus perdeu alguma batalha. É só ter fé e o mundo espiritual começará a se movimentar. O nome desse Deus é Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, também conhecido como General dos Generais. Fiel povo de Deus herdará o seu reino em sua totalidade. O nome desse Deus é Jeová Maquidesh, Senhor que santifica e nos torna santos. E será desta forma que poderemos herdar o reino dos céus. Livro de Salmos, capítulo 10, do versículo 17 ao 18, dizem assim: Tu, Senhor, ouve a súplica dos necessitados, reanima e atende ao seu clamor. Defende o órfão e o oprimido, a fim de que o homem, que é pó, já não cause terror. Salmos, capítulo 25, versículos do 8 ao 11, dizem assim: Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhe ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os seus preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado. Salmos 138, versículo do 5 ao 7, diz assim: Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estende a tua mão direita e me livras. Livro de Salmos, capítulo 147, versículos 6 e 7, dizem assim: O Senhor sustenta o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cantem o Senhor com ações de graças. Ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. No livro de Isaías, capítulo 29, versículos 18 e 19, dizem assim: Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão. Os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Livro de Isaías, capítulo 57, versículo 15, diz assim: Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30, dizem assim: Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo leve. Filipenses capítulo 2, do versículo 4 ao 11, dizem assim: Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus era algo que devia se apegar,
mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Livro de Mateus, capítulo 18, dos versículos 1 ao 5, dizem assim: Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Livro de Mateus, capítulo 23, versículos 11 e 12, diz assim: O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Livro de Lucas, capítulo 1, dos versículos 46 ao 52, dizem assim: Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. O livro de Tiago, capítulo 4, versículos 4 ao 7, dizem assim: Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Administrar o tempo para Deus. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 17, diz assim: Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Este versículo diz a respeito de dois julgamentos: o tribunal de Cristo e o julgamento do grande trono branco de Deus. No primeiro julgamento, somente os cristãos estarão presentes e serão julgados somente pelas suas ações e motivações na terra, e não por seus pecados que foram julgados no Calvário. No segundo julgamento, somente os incrédulos estarão lá. Os dois, em épocas diferentes, incluirão todas as pessoas. O poder da oração de um justo. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A hermenêutica do justo. Baseado na hermenêutica, o justo, com referência aos seres humanos, pode significar um estado de inocência, um atuar conforme a lei e estar em comunhão com Deus. Este último significado Paulo desenvolve especialmente em Gálatas e Romanos. Por meio de Cristo, Deus considera justo perante ele os pecadores que creram.
Esse tema também é desenvolvido em Isaías, onde a justiça de Deus se manifesta na sua ação salvadora a favor do seu povo. As citações sobre o justo. No livro de Gênesis, capítulo 6, do versículo 8 ao 9, diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. No livro de Salmos, capítulo 5, do versículo 11 ao 12, diz assim: Porém, alegre-se em todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defende. E em ti se gloriem os que amam teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundará da tua benevolência como de um escudo. Salmos, capítulo 11, versículo 5. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Em Salmos 37, capítulo 21. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Salmos 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Salmos 37, versículo 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A comunhão com Deus. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. Em Romanos, capítulo 1, versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Em Romanos, capítulo 3, versículo 25 ao 26, diz assim: Deus o ofereceu como sacrifício para perdoar mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O pedido de um justo. Em Filemão, no capítulo 1, do versículo 8 ao 10, diz assim: Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Na citação com base no amor, aqui revela a maneira como o apóstolo Paulo conduz e a todo cristão quanto a isso. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ei, meu filho Onésimo, essa é a primeira vez que o nome desse homem é mencionado, embora ele seja o motivo da carta. Sendo ele propriedade de Filemão, tinha fugido do seu dono para Roma numa distância de 1.500 quilômetros. E esse era um crime muito sério. Depois de chegar em Roma, esse escravo fugitivo, Onésimo, havia entrado em contato com Paulo, tendo entregado seu coração a Cristo. Em Filemão, no primeiro capítulo, do versículo 11 ao 14, diz assim: Ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Porque não conhecia o Senhor, Onésimo não havia prestado um bom serviço a Filemão. Aqui neste versículo 11, apresenta o que só Cristo pode fazer: o inútil se tornar útil. Mandou-o de volta a você como se fosse o próprio coração. Onésimo estava voltando para casa e de fato entregando-se, que é o que deveria fazer uma vez aceitado Jesus Cristo. A súplica de Paulo feita a Filemão, que recebe de volta o seu antigo inútil e agora recebe o novo homem útil, na expressão como o seu próprio coração, é o mesmo como se fosse como meu filho. Deus deseja que desfrutemos do nosso trabalho. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 13, diz assim: E também que todo homem coma
beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Comer, beber, trabalhar e desfrutar disso indica que o trabalho legítimo é obrigação do homem, mas não é o fim e nem o propósito de sua existência. A fé. Em Romanos 6, capítulo 6, versículo 6, diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Em Romanos 6, versículo 11, diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Os frutos do Espírito. Quando entregamos nossas vidas a Deus, nosso Senhor, e nos mantemos longe do pecado, iremos desfrutar dos frutos do Espírito. No livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 25, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. As obras da carne. Quando não temos vida com Deus, sempre andaremos nos caminhos enganosos e não teremos uma vida totalmente restaurada. Temos que amargamente viver junto com as obras da carne. No livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A cereja do bolo. Mas é só para aquele que tem vida fiel com Deus, a promessa de vida eterna. Em 1 João capítulo 2, do versículo 24 ao 25, diz assim: quanto a vocês, cuidem para aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A importância da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 15 ao 17, diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A importância da oração. No livro de Tiago, capítulo 5, do versículo 15 ao 18, diz assim: e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. A oração da fé é simplesmente o fato de Deus ouvir a oração e responder. E na parte, a oração da fé salvará o doente, revela a cruz sendo o meio de tudo, e é o Espírito Santo que efetua isso. A cláusula incondicional,
se houver cometido pecados, torna claro que nem toda enfermidade é resultado do pecado, embora alguns sem dúvidas sejam. Sendo o caso, o Senhor tanto curará como perdoará com base na fé. No versículo citado, sobre o grande profeta Elias, que foi arrebatado em vida por Deus, numa carruagem de fogo e que está sujeito às mesmas paixões, foi dito desta maneira sobre Elias pelo Espírito Santo, para que saibamos o que está ao alcance de Elias também está ao nosso alcance. Na parte em que Elias ora para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, nos mostra o poder da oração, mas se orarmos segundo a vontade de Deus. O amor de Deus é infinito. Em João capítulo 3, do versículo 16 a 17, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A paz que Cristo deixou. No livro de João, capítulo 14, do versículo 26 ao 27, diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo o que eu disse. Deixo a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. A paz que Cristo nos deixa é sem dúvida uma paz diferente da do mundo. Essa paz demonstra uma paz em meio às guerras, uma paz de domínio próprio quando somos provados, uma paz junto à mansidão, uma paz no perdão, uma paz em meio às tribulações, uma paz quando somos acusados. Essa é a paz que só aquele que crê na cruz e no que Jesus fez nela por nós pode ter. A cruz e Cristo. Hoje só é possível obtermos respostas de Deus e até mesmo enfrentar tribulações com a vitória garantida quando depositamos toda a nossa fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, na qual, para nos justificar, Jesus pagou um alto preço com seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados. E Cristo, que é a fonte de onde obtemos o perdão das feridas de nossas almas e a restauração por completa de todas as áreas de nossas vidas para os corações verdadeiramente arrependidos. Um ponto de fé e de esperança para a sua vida. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A importância do ID. No livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 16, diz assim: e disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Neste capítulo de 2 Timóteo, Paulo encoraja os cristãos sobre a oportunidade de pregar em qualquer ocasião, ou seja, oportuna ou inoportuna. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. O porquê de jejuar. No livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 25 ao 29, diz assim: quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Entendimento eclesiástico.
para que a nossa fé não morra. Apesar de muitas das vezes no templo praticarmos o ato da boa vizinhança e querermos agradar ao pastor ou ao padre, temos que ter a convicção de que o cordão umbilical deve estar somente ligado na cruz e no que Jesus fez nela por nós. Muitos cristãos se perderam no meio da caminhada por causas que certamente Deus não foi e nunca será o culpado. As pessoas se baseiam nos pecados do homem, que já tem a sua tendência pecaminosa, e praticam seus pecados ocultos, onde Deus não coabita em meio desta situação. Igreja é um lugar de vários degraus, onde cada um, com sua fé e sua obediência ao Senhor, se mantém no caminho da fé e da salvação e avançam degrau por degrau, ao chegar ao ponto do Espírito Santo nos purificar e nos santificar. Então não devemos nos decepcionar e nem permitir que isto nos afaste do amor de Cristo. Voto de fé. Quero agora te convidar a fazer um voto de fé em 4 etapas e veremos como Deus nos ama e é misericordioso. Na primeira etapa, devemos sempre confiar em Deus no que fará ou no que pode fazer. Isso se chama fé e é através dela que poderemos ser salvos. Em Mateus capítulo 26, versículo 41 diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Devemos diariamente ler a palavra, pois é através dela que alimentaremos a nossa fé. Na segunda etapa, nosso Deus é um Deus ciumento. Não pode haver idolatria. E ela pode acontecer de várias formas diferentes. Pelo simples fato de ficar o dia inteiro em redes sociais e não sabermos administrar o tempo para Deus, é um exemplo, entre outros, de idolatria. Na terceira etapa, devemos aceitar a conversão, onde o velho homem morrerá e nasceremos de novo como filhos de Deus através do batismo, e o nosso nome estará escrito no livro da vida, de onde prestaremos contas no dia do juízo final. Então agora o pecado não habita mais em nós, e sim o Espírito Santo. E já sabendo que temos a tendência à natureza pecaminosa, devemos ir para o joelho dobrado e pedir perdão ao Senhor. Sabemos que no início pode parecer difícil, mas ao perseverar e começarmos a ter experiências com Deus, te garanto que nunca mais nos afastaremos dos caminhos do Senhor. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 35, diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou perigo? Ou espada? Na quarta etapa, se diz sobre a importância de jejuar. Ela pode ser de diversas formas diferentes, não apenas ficar um dia sem comer, porque entendemos que muitas pessoas, por questões de saúde, não podem assumir este tipo de compromisso. Mas podemos, por exemplo, ficar sem acessar redes sociais, deixar de fazer algo que gostemos. Isso também é uma forma de jejuar. Quero agora orar pela sua vida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Permita agora que o Espírito Santo possa visitar o seu coração. Permita agora que o Espírito Santo possa sondar as suas necessidades. Permita que o Espírito Santo, o qual convence o homem do pecado, possa interceder por você perante ao Deus. Oremos. Pai amado, Pai querido, é na Tua santa presença, meu Senhor, que estamos agora, meu Pai, nos humilhando, meu Pai, diante de Ti, Senhor, nos humilhando, meu Pai, aos pés da cruz. Deus amado, Deus querido,
que essa pessoa que está agora ouvindo, meu Pai, a Tua palavra, Senhor, que ela possa ser, meu Pai, sarada de todas as feridas das almas, que ela possa, meu Pai, seguir um caminho com fé, meu Pai, porque para ter a salvação é somente mediante a fé, meu Deus. Meu Pai, que essas pessoas possam entender, meu Pai, a necessidade de se humilhar diante da Tua presença, Senhor. Esta mensagem de hoje falou muito sobre que é tempo de se humilhar ao Senhor. Irmãos, vocês precisam, meu Pai amado, crer que é necessário humilhar-se diante de Deus para ter uma vida, meu Pai, uma mudança radical para melhor. Quantas pessoas estão desanimadas por traição, porque perderam seus empregos, porque foram enganados e procuram achar no mundo algo que preencha a vida deles, mas sabemos que é como saquetel furado, só preenche naquele momento. E o Senhor disse para aquela mulher samaritana: aquele que beber da minha água nunca mais sentirá sede. Meu Pai amado, Pai querido, quando o Senhor apareceu para os discípulos e Tomé não estava presente, e quando os discípulos falaram para Tomé que o Senhor tinha aparecido, ele falou: só se colocasse a mão nos buracos que foi feito com os pregos na cruz, e a mão dele, Jesus apareceu e mostrou a Tomé os buracos da mão e disse: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Assim somos nós, Senhor, uma caminhada, meu Pai, de fé. Oh Deus amado, Deus querido, que nós possamos, meu Pai, crer, confiar, meu Pai, no Teu caminho, Senhor, no Teu poder. Agora colocamos o Senhor na direção da nossa vida, no leme do nosso barco, para que o Senhor possa entrar em todos os locais de nossas vidas, seja no trabalho, na família, na roda de amigos, que o Senhor esteja sempre na frente, para podermos triunfar no Teu nome. E assim te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar, Oh, glória a Deus! Temos que nos humilhar. os Teus ouvidos, Larabachuica, lavabachueve, suica, dona Baratas. mas vale